Então, vamos para o argumento do professor Sabino, que chamou Jesus de mentiroso, né? Porque Jesus disse que passaria essa nação. Ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Né? Em relação o que diz no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Né? Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, quais reunirão seus escolhidos quatro ventos e uma outra extremidade do céu. Aí no final, no versículo 34, ele diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Vamos entender isso aqui, porque o Sabino está questionando por que Jesus não voltou para essa geração. Primeiro, o que está acontecendo nesse texto? Jesus está sendo interrogado pelos seus discípulos sobre quando será o fim do mundo, né? O fim como que vai ser esses acontecimentos. Então Jesus faz um relato sobre tudo isso, que está intitulado na Bíblia aqui como sinais do fim. Então, tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Aí Jesus começa a falar que não vai ficar ali pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Ou seja, Jesus já lança uma profecia de destruição daquele templo. Então Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras, o discípulo se aproxima em particular e pede... como Jesus fala da destruição do templo, que era uma coisa muito importante para os judeus, os discípulos começam a questionar quando isso aconteceria, tá? E também qual o sinal da vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, os discípulos estão perguntando algo do final do mundo, do final dos séculos. Tá? Então Jesus começa a falar, né? Virão muitos em nome dele, para enganar, haverá guerras e rumores de guerra, né? Nação se levantará contra nação. Ali só é o princípio das dores. Aí mostra um momento de tribulação, eles sendo mortos, sendo odiados das nações por causa do nome dele. Então, muitos se escandalizando, trair, né? Levantar-se um falso profeta enganarão a muitos. A iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Tá aí, por etapa. Diz que o que perseverar até o final, esse será salvo. O evangelho será pregado em todo o canto do mundo para testemunho de todas as nações e depois vem o fim. Então aí Jesus começa a falar da profecia. Olha como é que Jesus ele entra em detalhes, como se ele fosse falando por etapas alguns acontecimentos. Aí ele já começa a falar de uma profecia de Daniel, ou seja, ele não está fixo num assunto, ele vai falando os acontecimentos, né? Aqui ele já passa, ó, quando pois vídeo abominável da desolação, a qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele disse, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então vai acontecer uma profecia de Daniel. Jesus dá recomendações do que essas pessoas devem fazer, né? Não, quem estiver no soberano não desça, né? Para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte, ou seja, é fuga. Ele fala do sofrimento das que estiverem grávidas e das que estão amamentando. Por quê? Porque com o filho, né, as maldades que são feitas com essas pessoas, com as famílias, quem sofre mais é quem está tendo que proteger os seus filhos. Então Jesus entende a dor dessas pessoas. Então Jesus também manda orar para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Tá? Então há uma oração, né? Jesus induz as pessoas a orar para que as coisas funcionem de outra forma. Pedir a Deus para que, né, as coisas funcionem de outra forma. E nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não existiu e nem haverá jamais. Ou seja, é uma tribulação totalmente diferenciada, muito pior do que todas, e vai ser, parece, a pior de todo do mundo. E não vai existir mais tribulação pior do que essa. E aqueles dias foram abreviados, né, por Deus, para que dar a chance das pessoas se salvarem, porque senão, do contrário, ninguém se salvaria. No versículo 22 aqui. Então, aí alguns vão começar a falar que vira o Cristo ali ou aqui para enganar. Então Jesus começa a dizer que quando ele vier, ninguém vai ter dúvida, né? Ele vai falar isso sobre o final. Então, houve dúvida, já sabe que não é Cristo.
Muitos seguirão esses falsos cristos, os falsos profetas irão operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, haverão supostos profetas ou até cristos fazendo sinais e maravilhas. é. Então Jesus está falando, eu já estou predizendo isso. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo e quem não crê em Jesus não vai aceitar esses ensinamentos. Tipo a religião judaica não vai aceitar isso aqui, tá? Então Jesus, ó, eu já tenho vos dito, ou seja, ele já deixou recomendado para nós esse alerta. Então se dizer que está ali no deserto, não saia, se está no interior da casa, não acredite, tá? Então Jesus está falando, não acredite que é tempo de mentira, é tempo de enganação, não vai ser dessa forma. Quando vier, vocês vão saber, porque ele vai vir glorificado, ele vai vir de uma forma extraordinária, então todo olho verá, tá? Então não tem razão pela qual a gente acreditar nesses supostos cristos aí. Aí ele começa a falar, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, volta ele a algumas questões proféticas, né, que você precisa avaliar no Antigo Testamento para ter esse discernimento. Então, logo em seguida aquelas tribulações, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Ou seja, aparentemente, coisas extraordinárias vão acontecer no planeta, a nível espaço, né? Aparentemente é o que se pode entender aqui, tá? Pode ser uma figura de linguagem, mas parece que, como Pedro fala que está entesourado para o fogo, pode ser que sejam elementos do céu sendo abalados para informar a humanidade de que os acontecimentos, que a Terra já está para dar a luz, né, ao fim dos tempos. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que todos se lamentarão? Porque muitos não acreditaram, né? Muitos foram se deixar enganar. Então, ele enviará os seus anjos com grande clamor, ali já para reunir os seus escolhidos dos quatro ventos e toda a extremidade dos céus. Aí Jesus fala da parábola da figueira, né? Aprender a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, vocês saberão que estão próximas às portas. Ou seja, quando você começar a acompanhar esses acontecimentos extraordinários, você já vai entender que já está no fim do mundo. Então Jesus está dando recomendações para a gente ficar em alerta. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, e senão o Pai. Ou seja, Jesus, quando ele fala que, em verdade, eu digo, passar essa geração sem que tudo isso aconteça, ele diz que não sabe nem a hora, nem o dia, só o Pai que sabe. Então, quando Jesus está falando esta geração, ela está falando essa geração desses acontecimentos aqui, tá? Porque a pergunta foi relacionada a como seria o fim dos tempos, tá? Então Jesus está abordando essa geração como essa geração desses acontecimentos, do que vai acontecer. Quando começa a destruição do templo, você vê que ainda está 69 depois de Cristo, está na geração ainda, né? Está na geração ainda daquele povo, né? Mas muitos morreram, tá? Então, ainda existe a nação de Israel, ainda existem acontecimentos ali até hoje, né? Alguns não tem nada a ver com profecias bíblicas, outros talvez sim, outros a gente talvez não perceba, mas Jesus está falando dessa geração do final dos tempos, que vai acontecer aquilo. Ele está falando de uma geração que vai ver o final do mundo, tá? É uma geração que vai acompanhar o final do mundo. E essa geração que ele está falando é essa geração que está passando pelas profecias do abominável aqui, da desolação que o profeta Daniel profetizou, tá? Então não tem nada a ver dizer que é a geração dos discípulos que Jesus vai voltar, porque a pergunta não foi fundamentada para isso. A pergunta foi: como será o fim, Senhor? Como será o fim? Jesus começa a falar do fim e fala do que vai acontecer. Exatamente. Quando ele fala esta geração, não é propriamente a geração dos discípulos que estavam presentes ali. Ele está falando dessa geração desses acontecimentos. Essa geração que vai ver o abominável da desolação, essa geração que vai ver falsos profetas,
Por quê? Porque o objetivo dos discípulos é transmitir para todas as gerações esses acontecimentos, né? E ali fala do evangelho sendo pregado em todo canto do mundo, ainda não foi, né? Fala de falsos profetas operando milagres, ainda não teve. Então, quando ele fala dessa geração, ele está falando dessa geração aqui. Você dizer que Jesus mentiu porque ele não voltou para aquela geração de discípulos, é tipo você não entender o que está sendo colocado aqui. Porque a respeito daqueles dias, no versículo 36, Jesus fala: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. E ele fala isso logo depois que ele fala que, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, como Jesus não sabe o dia nem a hora, só o Pai sabe, e ele vai te dizer que ele está voltando naquela geração. Se nem ele sabe qual é a data da volta, tá? Então ele está relatando aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então ele não podia dizer assim, eu estou voltando para esta geração, porque ele também não sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho. Ele está falando, eu não sei. Como é que eu posso dizer que eu não sei e vou te dizer que eu estou voltando nessa geração? Então você é uma falta de interpretação ridícula que o Sabino usa para dizer que Jesus mentiu. E se Jesus tivesse mentido aqui, como é que lá na frente os discípulos iam falar que nele não existe pecado? Que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas porém sem pecado. Ele não diria aqui que Jesus mentiu? Eles não são aqueles testemunhos vivos, oculares?